porquê a mobilidade? Porquê gastar um dia inteiro a discutir a importância da mobilidade? Bom, a mobilidade tem sido entendida claramente como uma das modalidades mais dinâmicas de aprendizagem, proporcionando um reforço à aquisição de competências técnicas, sociais e relacionais que alimentam a autoestima e a autoconfiança dos sujeitos. Isto é quase um lugar comum, mas estas experiências de formação-aprendizagem facilitam, efetivamente, a reconstrução das expectativas sociais e profissionais, reforçam a empregabilidade e são cada vez mais reconhecidas e valorizadas pelos empregadores. É indiscutível que muitos dos empregadores hoje verificam nos currículos dos candidatos o facto de ter sido ou não um estudante em mobilidade, um estagiário que frequentou uma oportunidade de estágio no estrangeiro, etc. No âmbito destes cursos de mobilidade proporcionados pelo PAV, os espaços e os tempos formativos podem e têm sido, em muitos casos, extremamente potentes na reconstrução das identidades e na afirmação da nossa pertença social. São fonte inesgotável de aprender a viver junto, de combate ao preconceito, à desigualdade e à discriminação. Aprende-se cidadania através do confronto e do respeito pelas diferenças do outro, permitindo nesse mesmo movimento a redescoberta do eu. Quantas vezes os nossos testemunhos nos dizem, afinal, acabo por gostar ainda mais de ser português, no confronto com o outro. Vale a pena ser português. Naturalmente, a viagem é sempre qualquer coisa que está na história e os relatos dos viajantes fazem parte das nossas fantasias. O último livro que fiz na Universidade Católica chama-se Viagem ao Céu. Portanto, eu também acho que viajar no conhecimento é uma coisa que faz bem às pessoas. E, portanto, ia refletindo um pouco o que é que se aprende. Mas para isso eu precisava de perceber quais são as competências que nós temos que desenvolver para ter sucesso. E depois, mas não podemos usar as competências para ter sucesso, primeiro o que é o sucesso. E só me lembro de uma frase que eu já uma vez usei também numa conferência, que é uma frase que se dizem que é do Einstein, que o sucesso só vem antes do trabalho num dicionário, porque geralmente o sucesso é algo que surge depois de algum investimento. E portanto estas viagens, este é um investimento pessoal, mas provavelmente sem um objetivo bem definido. Esse é um ponto que é importante, porque nós não sabemos exatamente a que vamos. E, portanto, por não saber a que vamos, cria uma expectativa de conhecimento muito curiosa, porque estamos com os nossos sistemas de alerta muito mais preparados para receber aquilo que vamos encontrar. E, portanto, este será talvez talvez ouvem relatos uns dos outros, portanto, têm algumas ideias. Mas, apesar de tudo, não há uma experiência do corpo. Nós devemos distinguir claramente o que o corpo aprende e o que a mente aprende. Eu acho que é uma distinção importante que se tem que fazer, porque o corpo aprende imensas coisas que têm que ser vividas. Nós sabemos, por exemplo, quando estamos, ainda há bem pouco tempo, foi publicado um artigo sobre o que é que acontece no cérebro quando as pessoas estão no Facebook e as pessoas que usam o Facebook, os seus amigos, comparando essas pessoas que têm amigos no Facebook, as pessoas que têm amigos fora do Facebook. As áreas do cérebro ativadas são realmente diferentes. E há uma área ativada fundamental que só os amigos verdadeiros fazem crescer, que é a atividade da empatia. A empatia com os outros. O Facebook só permite desenvolver memórias de categorias e de coleções, mas não desenvolve empatia. E, portanto, a empatia resulta do convívio com os outros. Eu acho que nos conta como é que é a viagem, nós vamos sempre em expectativa, sem saber o que é que vamos encontrar. E essa expectativa é talvez o primeiro marco para criar uma boa capacidade de incorporar nova informação. Eu achei que as coisas estavam bem encaminhadas. Como é que te chamas? Que idade tens? Vamos beber uma cerveja? A coisa estava mesmo a chegar àquele ponto. Aí resolvi fazer a pergunta do $1 milhão. Virei-me para ela e perguntei: Estado Civil? Ela, com um sorriso maroto, virou-se para mim e disse: Erasmus. Um dia, quando eu estava a ir para o campus, em Leuven, e estava a ir de bicicleta, e
pronto, estava aí com velocidade normal, nada de estranho. Quando vejo uma pessoa a vir também na minha direção, procuro esquivar-me por um lado, esquivar para a direita, e reparei que a pessoa estava a fazer exatamente o mesmo. Virava para a direita, virava para a esquerda, e neste desviar e contra-desviar, vamos bater roda com roda. Quando reconheço a pessoa, era o único outro português que estava lá a estudar. Em Portugal, conheci uma estrangeira e comecei a perguntar, what's your name? What's your country? And she said, I'm Spanish. E eu disse, puedo hablar espanhol contigo? E ela disse, não, eu prefiro que fales português, porque eu quero aprender realmente o português. E depois eu comecei a falar com ela em português, costumas vir aqui, o que é que costumas fazer? E ela disse, tu realmente sabes falar em várias línguas? E eu disse, sim, eu sei falar em todas as línguas, menos chinês. E ela disse, então fala-me francês agora. E eu disse, francês para mim é chinês. Estava eu em plena Praça de Roma. Uma noite maravilhosa, toda a gente a conviver, quando de repente surge uma bola de futebol. Por mais incrível que pareça, toda a gente começou a chutar a bola. Foi um rebuliço autêntico, parecia que estava no estádio. A bola foi parar a uma varanda. Um morador agarra a bola, fita toda a gente na praça, com ar de carne. Não, eu não vou chutar a bola. Sabem o que é que ele fez? Chutou a bola. Eureka, it's not a problem. I thought, domani ho un'interrogazione. Io studio in italiano, studio in spagnolo, in portoghese. How may I speak when I speak with teacher? May I choose? It's simple, an intercultural language. Dizem que a vida é uma viagem. Então quem viaja? Vive duas vezes? Ao longo destes anos aprendi, por exemplo, que o tempo da vida dos alunos Erasmus muda. O que é que eu quero dizer com isto? Antes de irem para Erasmus, eles têm uma decisão firme de que querem ir, são impulsivos e não conseguem esperar. Às vezes não conseguem esperar por mim no gabinete ou esperar que os papéis venham, que as respostas cheguem. São impulsivos, têm muita dificuldade em viver o tempo. Normalmente quando vêm muito mais relaxados, vêm muito mais serenos, vêm muito mais calmos. São, inclusivamente, mais simpáticos e mais cordatos. Eu costumo dizer que com esta experiência Erasmus aprendi um pouco o que é a dificuldade dos funcionários da minha secretaria, porque muitas vezes eles esquecem-se que eu sou professora, eu sou só coordenadora Erasmus, e tratam-me como alguém que trata das burocracias. E, portanto, falam comigo como falam com as pessoas que tratam de burocracias, e às vezes não são muito delicados, antes de ir. Depois de vir, são muito mais calmos, muito mais serenos, relativizam e sorriem. Eu não sei o que é que eles fazem lá fora. Quando fazemos mobilidade, vemos de outro ponto de vista, vemos de mais alto e vemos de mais longe. Percebemos às vezes como é boa a sopa que tínhamos em casa ou como temos saudades de algumas coisas a que não damos valor. Mas vamos provar outros sabores, vamos conhecer outras pessoas, vamos ouvir outros sons, vamos receber outras energias, vamos perceber que somos de todo o mundo e todo o mundo é nosso. E, portanto, a mobilidade tem esta grande capacidade de nos fazer aprender de formas inusitadas, de formas menos estruturadas e de formas menos planeadas, mas naturalmente de formas extremamente valiosas. Porque, de facto, a ideia de que nos desenvolvemos ao longo da vida toda é uma ideia essencial, mas não depende apenas do tempo. Não basta o tempo. Efetivamente, nós continuamos em desenvolvimento ao longo da vida. De facto, estamos na educação, penso eu, para mudar o mundo, e a mobilidade Erasmus, e a mobilidade Comenius, e a mobilidade da Vinci, e todas as outras formas de mobilidade ao longo da vida, são naturalmente formas de, na educação, mudarmos o mundo. Era o que eu tinha de partilhar convosco. Muito obrigada. A mobilidade não é apenas mobilidade de pessoas, é sobretudo mobilidade de conhecimento. Não é? O grande trunfo que a gente tem nestes programas de mobilidade é pôr o conhecimento e, sobretudo, o conhecimento científico a circular entre instituições. Não é? E agora estou-me a centrar, sobretudo, na mobilidade no contexto universitário. A grande mais-valia destes programas é que cada aluno que vem traz-me também informação do que é feito na sua universidade, leva para a sua universidade o que é feito aqui. Eu não tenho circulação de conhecimento se não tiver uma língua de trabalho. Não é? Atualmente é o inglês, e há muita gente que reage a isto.
e diz assim, mas porquê é que eu não posso já publicar artigos científicos em português? Posso, mas também tenho de os fazer em inglês. Senão ninguém os lê. Senão o conhecimento não sai daqui. Não sai do meu gabinete, digamos assim. Não é? Ora, como é que eu consigo internacionalizar este tipo de processamento? Sabendo qual é a realidade linguística. Sabendo olhar para o espaço europeu, sabendo olhar para aqueles com quem eu quero comunicar e saber em que língua é que eu tenho que produzir conhecimento. E eu digo isto com conhecimento de causa, eu como linguista, naquilo que faço sobre desenvolvimento linguístico, sobre perturbações, etc., tenho de escrever em inglês. Naquilo que faço sobre política linguística, tenho de escrever em português, porque aí os meus interlocutores são Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, etc., e pessoas que querem ler em português. Quando trabalho coisas que têm a ver com o ensino, tenho de escrever em português, porque os meus interlocutores são os professores, que são quem vai experimentar as coisas e quem está nas escolas, etc. Portanto, isto significa reconhecer a realidade linguística dos meus interlocutores. E perceber também que, muitas vezes, e isto também é reconhecer e ser tolerante face à língua, a melhor maneira de levar a nossa língua a outros lugares é levando-a usando outras línguas. Então, se eu quiser, como linguista, que se trabalhe sobre o português noutros lugares do mundo, eu tenho de escrever sobre o português em inglês. Se eu quiser que se discutam os azulejos portugueses noutros lugares do mundo, eu tenho de escrever em francês, ou em inglês, ou em espanhol sobre os azulejos portugueses. E assim vou começar a tornar algumas pessoas interessadas sobre aquilo que se faz cá. E certamente esses vão dizer, olha, Portugal é um país interessante para se estudar. Senão ele só é interessante, um bocadinho como ouvíamos há bocado, é fascinante, é um país fascinante, mas ele também tem de ser interessante pelo conhecimento de grande qualidade que é produzido na nossa academia. Portanto, é preciso salvar palavras, é aquilo que nós vamos pedir que vocês façam. Vamos salvar palavras. Vocês ouviram muitas palavras, muitas ideias, muitas noções que foram transmitidas durante esta mesa que acabámos de assistir. Provavelmente ficaram várias na vossa cabeça. O que nós vamos pedir que façamos em conjunto é salvar algumas. Ok? Para que essas palavras, a partir do momento que sejam bem entregues, fiquem preservadas e guardem o que se passou aqui. Ok? Isto é uma forma de fazermos a nossa reflexão e o nosso debate e oferecermos à organização do encontro, no final, uma síntese das coisas mais intensas e mais importantes que foram trabalhadas aqui. Portanto, aquilo que nós vos vamos pedir, há alguns que à partida vão ser convidados diretamente a fornecer palavras e que nós fôssemos burilando as palavras que vão surgindo. Autonomia. Autonomia. Penso que precisamos muito de autonomia para os nossos alunos, para nós todos, para a sociedade em geral. Uma outra sugestão poderia ser a ideia de inovação, porque as pessoas que participam em comunidade são claramente confrontadas com aquilo que é aprender a viver, a respeitar e a estar com os outros. Cooperação. E se estamos numa fase de urbanização, a cooperação acho que a nível global irá ajudar.